Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, nesse vídeo vamos examinar a parábola Os Dois Filhos. Esta parábola está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Antes de fazer a leitura e o comentário sobre a parábola, eu quero trazer aqui aquilo que motivou Jesus a falar esta parábola. Então, vou ler em Mateus, no mesmo capítulo 21, de 23 a 27. Aqui estão os elementos que levam Jesus a falar a parábola. Olha só. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Quando ele diz fazem isto, eles queriam se referir aos acontecimentos do dia anterior, em que Jesus teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, sentado numa jumenta, e foi recepcionado pela multidão que cantava hosanas ao que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. E depois, quando ele chega no templo, naquele dia anterior, ele vê as pessoas vendendo e comprando. Então ele expulsa de dentro do templo os vendedores e os compradores, derrubando as mesas dos cambistas e as pombas, aquelas coisas que vendiam ali. E chama a atenção de todos, dizendo que aquilo era a casa de oração e vocês transformaram aquilo num covil de ladrões. E depois ele fez curas também. Pessoas cegas, pessoas coxas, ele curou muita gente. Então, o que motivou os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo a vir fazer aquela pergunta de natureza administrativa. Eles estavam preocupados com o poder. Com que autoridade fazer isso? É isso que eles estavam preocupados. Quem te deu tal autoridade? Em vez de analisar os sinais que aquilo tudo estava sendo dado a eles se preocupavam que quem manda, quem domina, quem tem autoridade. Prosseguindo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. E a seguir, na sequência, ele apresenta àquelas pessoas, príncipes dos sacerdotes, os anciãos que ali estavam questionando a ele, apresenta a parábola. Na sequência, ele fala: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai?
Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Aqui João, que está falando, é João Batista. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, e o batismo com água, que era o batismo do arrependimento. E ele diz que viria depois dele um outro, quem ele não era digno de levar as alpacas, e que batizaria com fogo, batismo do Espírito Santo. Então, essa é a situação, era o batismo do arrependimento. Por isso, Jesus se refere a João e a questão do arrependimento. Há duas palavras interessantes aqui, uma é o arrependimento e a outra é o crer. O arrependimento é acreditando naquilo que está se falando, mudar de posição, arrepender-se da vida anterior e assumir uma nova postura de acordo com os ensinos de Moisés e agora de Jesus, não é? Que contrariavam aqueles interesses mundanos, como era o comportamento ali dos príncipes, dos sacerdotes e os anciãos do povo que estavam preocupados com que autoridade, etc. Esta é uma palavra interessante. É necessário arrepender-se dos pecados, arrepender-se dos apegos às coisas do mundo e crendo, ou seja, colocando em prática aquilo que ouvia do profeta João Batista, colocando em prática, a pessoa teria mudado a sua vida, como aconteceu com os publicanos, que eram considerados pessoas de má vida, e as prostitutas, que também mudaram de posição depois que ouviram João Batista. Não está fazendo aqui uma exaltação da corrupção ou da prostituição, não. Está dizendo que estas pessoas que, crendo naquela palavra, se arrependem e mudam de vida, e isso não aconteceu com os judeus de uma forma geral, ali representados pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Por isso ele faz a pergunta, não é? Apresenta a parábola dos dois irmãos. Os judeus, antes deles, os hebreus, que aceitaram o encargo de trazer para a terra as primeiras notícias do reino dos céus, que é os ensinamentos de Moisés e dos profetas, eles aceitaram no mundo espiritual, como nação, assumir esse encargo de defender perante o mundo a existência do Deus único e colocar em prática os ensinamentos que foram dados através de Moisés e dos profetas. Mas isso não aconteceu. Volta e meia, eles retornavam à idolatria, aos sacrifícios, etc. E permaneceram com este costume que os levou a endurecer o coração na busca da religião. A religião estava mais importante do que a modificação de comportamento. É isso que Jesus fala para eles. Eles foram convidados pelo Pai e disseram: não, eu aceito, vamos levar adiante a missão. Mas isso não aconteceu. Aceitando, eu vou, Senhor, e não foi. Esse é o povo judeu, está falando do povo judeu em geral. Alguns deles aceitaram. Aqui está falando, no caso, dos
cobradores de impostos, não é? E das prostitutas, que sendo também hebreus, conhecendo a lei, se arrependeram, mudaram de vida. Por isso Jesus, que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus antes do que aqueles príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo que ali estavam ouvindo. Nós vemos aqui uma relação também com a parábola dos trabalhadores da vinha. Os primeiros convidados pelo pai de família para trabalhar na vinha foram os judeus, foram os hebreus. Eles foram convidados através de Moisés, os profetas, não é? E chegando na hora do pagamento, que nós estamos chegando agora, né, nesse período do avanço da humanidade, no ponto de vista da inteligência e da moralidade, nós vamos passar agora pela mudança de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. E aí, então, é a hora do pagamento. E eles reclamaram, porque os que vieram por último receberam um denário pela hora de trabalho, e eles que trabalharam 12 horas o dia inteiro recebem um denário também. Por que eles reclamaram? Porque estavam apegados aos valores do mundo. E aqui volta o problema. O pai convidou e disse, eu vou trabalhar na vinha, mas não foi. É interessante esse aspecto da história do povo hebreu e das exortações constantes de Jesus a eles. Jesus já estava, neste momento, capítulo 21 de Mateus, no período que logo antecedia a Páscoa, que ele seria prisioneiro, crucificado, etc. Já estava ali, nesses dias. Nesse ponto para frente, já está a preparação para aqueles dias em que Jesus seria crucificado. No dia anterior, e essa é uma curiosidade bastante boa, nós temos que Jesus, ele fez todas aquelas coisas no dia anterior a este e foi dormir em Betânia, né, onde ele sempre ia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, eles iam lá dormir. E no dia seguinte, voltando para Jerusalém, Jesus viu uma figueira cheia de folhas. E aproximando-se da figueira, não viu fruto algum. Então Jesus fala para a figueira, que não nasça mais de ti fruto algum. E a figueira secou totalmente. E os apóstolos estavam juntos, viram isso. O que acontece? O que quer dizer isso? Que o povo hebreu que recebeu toda aquela mensagem de Moisés e profetas para dar frutos, não dava fruto. Eles se fecharam em si mesmos, preocupados apenas consigo e com seus interesses. Isso demonstra que, até este momento, o final do ministério de Jesus, ele foi paciente com os judeus, mas não teve jeito. Chegou aqui, então tá, então não dá mais. Vocês estão fora. A partir daqui, vai para outro povo, né? As notícias do Evangelho, Boa Nova, etc., como sabemos. Isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista do envolvimento de uma comunidade de pessoas, os hebreus. Né? Eu vou, Senhor, mas não foi. A figueira que secou não vai dar fruto mais nenhum fruto de ti, disse Jesus. Encerrou, fomos até aqui, agora não tem mais conversa. Agora o evangelho vai ser dado para outro povo, que são os gentios, não é? Que vieram depois. Isso é muito interessante, de fato, assim, histórico. Mas há o aspecto individual, pessoal, dentro desta parábola. Há uma outra passagem, quando Jesus falava no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 37, ele fala assim: seja o seu sim, sim,
O seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí nós podemos fazer a relação com a questão da pergunta, não é? O pai convida o filho, o primeiro filho fala, não vou, depois se arrepende e vai. O segundo filho fala, eu vou sim senhor, tal, e não foi. Este segundo filho, que não cumpriu a vontade do pai, ele está nessa categoria. Ele não cumpriu com esta lei divina. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Não é? O que passar disso vem do maligno. Então, quando aquele povo e aquelas pessoas recusaram-se a aceitar Jesus como Messias e todo o seu ensinamento, preocupados com o poder, dominação, vaidade, etc., etc., eles estão sob a influência do maligno. O que é o maligno? É aquilo que nasce dos maus instintos que nos conduzem pelo caminho largo que nos leva à perdição. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Mas o que eles fizeram? Sim, Senhor, eu vou. E não foi. Então veja que é uma postura íntima das mais sérias para todos nós. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. O maligno são os maus instintos que nos desviam do caminho que leva à porta estreita, pela qual todos teremos que passar. A porta estreita que requer o arrependimento. É preciso crer no ensinamento do Cristo, no ensinamento de João Batista, mudar a nossa postura e passar a dizer: o meu sim é sim. Sim, Senhor, eu vou. E foi. Este é o ponto. Então fica para nós esse alerta trazido por esta parábola. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no estudo das parábolas do Evangelho com a parábola As 10 Virgens. Isso está em Mateus 25, de 1 a 13. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.